Breno. Presente, né? Isso aí, tem que marcar a presença. Vamos lá, beleza. Pessoal. Beleza, deu nosso horário aí, vamos começar, tá? Os outros vão na sequência aí, vão chamando o pessoal. Vez ou outra eu vou no chat aí pra tirar dúvida, olhar alguma coisa aí que vocês estejam falando, certo? Mas nós vamos iniciar. Bom, vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender sobre uma estrutura de dados chamada de fila, tá? Então, vamos recapitular o seguinte, ó. Uma estrutura de dados é uma forma de a gente organizar dados dentro do computador, de maneira que a gente consiga armazenar e recuperar de forma eficiente. É para isso que a gente usa a estrutura de dados, tá, pessoal? A memória, como eu sempre digo, é um grande baú, onde você tem vários compartimentos e lá você pode guardar o que você quiser. Porém, dependendo da ordem, da forma como você guarde essa informação, para você resgatar, ela te dá trabalho para você procurar. Então, toda a motivação por trás de estrutura de dados está na eficiência do acesso aos dados. Tá, pessoal? Jamais esqueçam isso. Vou dar um exemplo na cabeça de vocês isso aí. Pensa no seguinte, pensa num quarto aí de uma pessoa e você vai procurar alguma coisa num quarto lá que tá todo bagunçado. Tá tudo jogado, tudo revirado. Quando você vai procurar uma peça de roupa, por exemplo, tá? Eu quero vestir uma camisa. Vamos dizer que todas as camisas estão amontoadas num monte gigantesco lá. Espero que ninguém esteja se identificando com esse exemplo que eu estou dando aqui, tá? Mas vamos lá, as roupas estão todas amontoadas. E uma outra situação, digamos que tem uma outra pessoa que no quarto dela, ela separa as roupas pelo tamanho, pela cor, estão todos num cabide, lá estão todas visíveis. Quem é que você acha que vai encontrar roupa de forma mais fácil? A situação A ou a situação B? Entendem aí a analogia? Então é exatamente isso que a gente faz aqui com as estruturas de dados. A gente organiza os dados para que a gente consiga recuperá-los de forma eficiente. Se o nosso guarda-roupa estiver bem arrumado, separado, organizado, vai ser muito mais fácil a gente encontrar qualquer coisa, tá? Então essa é a motivação por trás da estrutura de dados. Nós estudamos as listas, e agora eu estou mostrando para vocês nessa outra etapa aqui, listas que têm algumas especialidades, que elas têm uma diferenciação, tá? Essas listas especiais, elas são chamadas de pilha e fila, tá? Na aula passada eu mostrei para vocês a pilha e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a fila. Conceitualmente, elas são bem parecidas, tá? Eu vou revisar um conceito aqui com vocês. A pilha, pessoal, do inglês stack, que foi a classe do Java, justamente que a gente viu na aula passada, tá? Ela é regida por um critério que é conhecido como LIFO, Last in, First out. O que significa isso? LIFO. Quer dizer que a pilha é uma estrutura de dados LIFO? Isso, é assim que a gente conhece ela na estrutura de dados. LIFO, Last in, First out. Que significa o último que entra é o primeiro que sai. Último que last in, first out. Então, estou revisando a pilha para a gente chegar na fila. Pensa numa pilha. A gente sempre insere e remove do topo. Lembrem disso, no caso da pilha. Coloca um elemento, coloca um outro elemento, coloca um terceiro elemento. Quando eu vou remover, quem é o primeiro que sai? O terceiro elemento, que foi o último que entrou. Então, o último que entra é o primeiro que sai. Last in,
first out. Isso é o que a gente chama de pilha, tá? Por que eu estou falando isso? Hoje nós vamos ver a fila, em inglês queue, tá? A fila, pessoal, a gente costuma dizer que essa fila ela segue a lógica FIFO. FIFO, que significa first in, first out, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. First in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Essa é a lógica, é a ordem que rege uma fila, tá? Então pensa numa fila qualquer no seu dia a dia aí, uma fila de banco, né? Que é o que tem fila na lotérica aí. Pensa em filas desse tipo aí, tá? Quando você começa uma fila, as pessoas vão chegando, né? Chega o primeiro, chega o segundo, quem vai chegando vai ficando atrás da fila, tá? Então a primeira característica, quem chega no final, as pessoas vão entrando no final da fila, tá? A gente insere no fim, como a gente diz aqui na estrutura de dados. Quem vai saindo é porque foi atendido, digamos assim, tá? Vamos pensar na situação ideal. A pessoa foi atendida, então ela vai saindo. Quem é que vai sair primeiro da fila? Aquela primeira pessoa que entrou. A primeira pessoa que entrou vai ser a primeira que vai ser atendida, vai ser a primeira que vai sair. Depois, a segunda, depois a terceira e assim sucessivamente. Então, FIFO, first in, first out, o primeiro elemento que entra na fila é o primeiro elemento que sai. Pensa num vetor, numa lista, onde você insere sempre no final e remove sempre do início, tá? Que é uma fila. Isso é o que a gente chama de fila, tá? Essa estrutura de dados fila, pessoal, ela tem uma ampla aplicabilidade, tem uma imensa aplicabilidade. Ora, se você pensar computacionalmente falando, eu posso falar aqui da questão da fila de processos em um processador. O sistema operacional só funciona porque tem isso. É uma fila de processos, tá? A fila do compilador, tá? Você tem fila, muitas filas, né? Tá? No dia a dia também, você vai criar um software aí, pensa, você chega a um software de senha, a pessoa vai chegando, vai sendo atendida. É uma fila também, tá? Então a fila ela tem uma ampla aplicabilidade, tanto no teu computacional, quanto na parte prática de resolução de problemas do dia a dia. Então na aula de hoje, pessoal, o que a gente vai aprender é como criar uma fila em Java. Digamos que eu estou resolvendo uma situação específica e aí eu estou criando um programa de senhas. E aí eu preciso fazer uma fila, implementar uma fila. O pessoal que for chegando, eu vou colocando na fila, quem vai sendo atendido, eu vou tirando da fila. Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Vou mostrar isso aqui então na prática. Bom, em relação à teoria, pessoal, tudo certo? Todo mundo tem em mente o que é uma fila, como é que ela funciona? Eu acredito que sim, né? Porque é uma estrutura de dados que a gente vê no dia a dia, né? É um conceito que a gente tem no dia a dia muito comum, tá? Aí, o Júnior Bandeira aí participando aí da nossa live. Salve aí, Júnior. Tá? Então, isso aí. A gente tem uma fila, tá? Falando aí da fila. É uma estrutura first in, first out. É uma lista. Tanto a pilha, espero que fique claro para vocês, pessoal. Tanto a pilha quanto a fila são listas. Os dois são listas. A diferença é a política de acesso e remoção de elementos dessas listas, tá? Na pilha, como eu falei,
o último que entra é o primeiro que sai, last in, first out. Você sempre insere e sempre remove do topo, essa é a característica da pilha, e na fila, first in, first out. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Primeiro elemento que chegou na estrutura é o primeiro que vai sair. Tá? É assim que funciona a fila. Eu vou mostrar para vocês então na prática como funciona isso aqui, tá? Qualquer coisa eu estou no chat aqui, eu estou olhando o chat aqui de vez em quando, tá? Vocês podem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fica à vontade aí, tá, pessoal? Vamos lá, vamos para a parte prática aqui, né? Bom, a boa notícia é que nós temos uma classe em Java que implementa as filas, tá? Nós já temos isso implementado, a gente não precisa se preocupar em construir do zero, reinventar a roda. Então essa classe, na verdade, é uma interface que eu quero apresentar para vocês hoje. Essa interface chama-se Queue, tá? Queue, que se escreve dessa forma. A escrita é um pouco estranha, né? Q-U-E-U-E, Queue. Tá? Queue significa fila em inglês. Faz parte do pacote java.util, né? Util, tá? Assim como o stack, assim como outras estruturas de dados. Ok? E como é que a gente usa? É bem simples, pessoal, muito simples mesmo, tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês entenderem como é o funcionamento. Vamos lá, você precisa criar uma fila no seu programa Java para controlar alguma coisa, beleza? Como é que eu posso fazer? Vamos lá, aqui para você declarar a fila, tá? Declaração, como é que você faz? Queue, primeiramente, que é a classe. Aqui dentro do maior que e menor que, como sempre, o tipo de dado que essa fila vai armazenar. Eu vou fazer uma fila de quê? Uma fila de strings, como eu vou mostrar aqui, para simplificar, tá, pessoal? Mas você pode fazer uma fila de qualquer coisa. Digamos que você está criando um programa para controlar novamente uma fila de pessoas que vem chegando. Tá? Eles vêm chegando no estabelecimento, elas precisam ser atendidas, e aí a gente vai montar uma fila. Ótimo. Nesse caso é uma fila de quê? De pessoas. Você pode criar uma classe chamada de pessoa, colocar lá, sei lá, um número, né, um númerozinho da senha, o nome da pessoa e só. E aí colocar isso em uma fila. Pode ser também, tá? Mas para simplificar, eu vou fazer uma fila somente de strings, para ficar mais simples aqui, tá? Nosso exemplo. Beleza, então queue, tipo de dado que você vai armazenar na sua fila, o nome do objeto, certo? Eu chamei aqui de fila para ficar intuitivo, ok? Igual a new linked list. Opa, professor, se é queue aqui, por que não é queue aqui também, né? Como array list? Pelo seguinte motivo, pessoal, isso aqui, ó, queue é uma interface, tá? Em Java. Se ele vai dizer aqui na documentação. Vai dizer que foi implementado aqui com essas outras, tá? Mas vocês podem olhar lá na documentação do Java que você vai ver que aqui é uma interface. O que é uma interface em Java? Lembrando, você tem uma descrição, um contrato que tem alguns métodos e alguma classe ela pode ir lá e implementar esses métodos. Uma das classes que implementam os métodos da queue em Java é a linked list. Linked list, lembrando, é a mesma lista ligada lá que a gente estudou mais anteriormente, certo? Então, por isso que aqui são diferentes. Por isso que aqui é queue, porque é a interface, e aqui é linked list, que é a classe que implementa os métodos dessa interface. Tá? Uma curiosidade aí em relação à declaração. Mas enfim, no final o que você vai usar é o nome do objeto aqui, tá? Que é a nossa fila. Então, queue string, uma fila de strings, beleza, chamei de fila, declarei aqui, new linked list, beleza. A partir daqui eu posso usar esse objeto fila
para inserir elementos, ou seja, enfileirar, desenfileirar, fazer o processo que eu estou querendo dentro do meu programa, tá? Então vamos lá. Fila, como é que eu faço? Quais são as operações que eu posso fazer em uma fila? Bom, a primeira delas é enfileirar, entrar na fila, pegar um elemento e inseri-la na fila, inserir na fila. Vamos lá, como é que eu faço isso? Existe um método ADD. Então é muito simples. Ó, fila.add, chamei o método ADD do objeto fila, e aí eu coloco entre parênteses o objeto que eu quero inserir na fila, que eu quero enfileirar. Lembrando o seguinte, esse objeto ele tem que ser do mesmo tipo da fila. Se eu tenho uma fila de strings, esse objeto precisa ser um string, eu não posso enfileirar um inteiro aqui, tá? Então tem que ser do mesmo tipo da fila. Beleza. Então aqui, ó, enfileirei o João. João entrou na fila. Ótimo. Enfileirei o Pedro. Pedro entrou na fila. Agora, pergunta. O Pedro vai entrar aqui na fila antes ou depois do João? Bom, a resposta é a seguinte. Para responder essa pergunta, eu já vou mostrar para vocês um outro método, que é o método remove, que serve para remover ou desenfileirar, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei o João na fila, eu coloquei o Pedro na fila e chamei o remove. Quem será que vai sair da fila? Eu imprimi a fila logo em seguida para a gente ver aqui a saída, tá? Eu vou compilar aqui. Olha o resultado, pessoal. Quem foi que ficou na fila no final? Pedro. Então quem foi que saiu? O João. Por quê? Porque ele foi o primeiro que entrou. Então entrou o João, entrou o Pedro. Eu mandei remover um elemento da fila. Quem sai? João. Porque foi o primeiro que chegou. Primeiro que entra é o primeiro que sai. First in, first out. FIFO. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Tá claro aí? Bacana? Vou incrementar um pouco mais esse exemplo aqui, só para ficar bem claro isso aqui, tá, pessoal? João, Pedro, vamos colocar Ana, Maria. Vou colocar essas 4 pessoas na fila aqui. E aí eu dou um remove. Bom, quem é que vai sair da fila? Ficou o Pedro, ficou a Ana, ficou a Maria. Claro que foi o João. Pelo mesmo critério. Entrou o João, depois o Pedro, depois a Ana, depois a Maria. Vai ser removido alguém vai ser atendido nessa fila, digamos assim. Quem sai? João. João chegou primeiro, é o primeiro que vai ser atendido. Tá? Então, se eu fizer o seguinte também, vamos lá. Outra coisa. Vou comentar aqui. Ao invés de dar o system out na fila, eu posso dar o system out também no remove. Fazer isso aqui para ilustrar o seguinte, pessoal. Veja qual foi a saída. João, olha aqui, ó. Eu fiz fila remove, imprimi o resultado, isso deu João. Por quê? Esse método remove, pessoal, ele remove o elemento da fila e devolve esse elemento para você. Então, quando eu fiz fila.remove, aqui, ó, eu peguei, resgatei o elemento que saiu, o cara que saiu da fila, tá? Que nesse caso foi o João. Eu peguei e imprimi ele aí, tá? Então, moral da história, o remove remove o elemento e te traz ele, traz o objeto para ti, tá? Que aí você pode manipular, você pode fazer o que você quiser, tá? Você, por exemplo, poderia fazer o seguinte, ó, ficar mais claro aqui. Ó, tá vendo? Ó, vamos lá. Quem saiu foi... Vou deixar assim para ficar interessante, ó. Olha o que eu vou fazer.
Veja. Eu adicionei João, Pedro, Ana e Maria na fila. E depois eu dei 4 removes em sequência. Qual foi a sequência de saída? João, Pedro, Ana e Maria. A mesma sequência da entrada. Conforme eles foram chegando, quando você vai saindo na mesma ordem. Ou seja, first in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Ok? Outro método que eu vou mostrar para vocês aqui, outra operação interessante que a gente pode fazer nessa fila é a seguinte. Existe um método chamado de pick. Pick. Lembra lá da fila? Ó. Existe um método chamado de pick. É o mesmo, tem a mesma função lá da pilha, tá? Esse pick, ele te mostra quem está no começo da fila, ali quem chegou primeiro, quem é o próximo que sairá, tá? Só que, detalhe, ele não remove o elemento. Ó, chamei aqui, ó, veja que eu inseri o João, inseri o Pedro, inseri a Ana e chamei a função pick. Ela vai me dizer quem é o próximo que vai sair. João. Tá? Só que qual é a diferença do pick para o remove? É que o pick, ele lhe mostra, ele traz para você quem é a pessoa, quem é o objeto que vai sair, mas ele não remove o objeto da fila. Já o remove aqui, o remove, ele remove o objeto e te devolve o objeto. Tá? Então essa é a diferença desses dois métodos. Um somente mostra quem vai sair e o outro retira a pessoa, o objeto e te devolve ele. Tá? Então um exemplo, posso usar esse fila.pick aqui, pessoal, para, digamos que você está criando um sistema de fila para um software de fila, controle de fila, e aí você vai ter um painel que você vai mostrar quem é o próximo que vai sair. Você pode usar o método fila.pick. E aí na hora que a pessoa chama o indivíduo, aí você chamaria fila.remove. E aí o indivíduo foi realmente chamado, ele foi atendido e vai sair da fila. Beleza? Tranquilo até aí? Nós temos outros métodos aqui, tá, pessoal? Método contains, para saber se um elemento ele está ou não na fila, tá? Que retorna o elemento. For each, se você quiser fazer um for each, tá? Tem o método isEmpty, que retorna se a fila está vazia ou não, retorna um booleano. É o mesmo caso lá da pilha, a gente tem esse mesmo método, né? isEmpty, ou seja, está vazio, esse booleano, se você fizer aqui, eu vou mostrar um exemplo. Eu adicionei o João, aliás, eu criei a fila, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, a fila está vazia? Fila está vazia? True. Por quê? Porque nesse momento, de fato, a fila está vazia. Eu criei ela aqui, não tem ninguém. Coloquei o João. Fila está vazia? False. A fila não está vazia. Por quê? Porque nessa segunda chamada, o João está na fila. Ou seja, moral da história, esse método fila.isEmpty lhe retorna um booleano que diz se a fila está vazia. Está vazia? Se ela estiver vazia, true. Se ela não estiver vazia, ou seja, tiver mais de um elemento, false. Ok? É bem útil. Esse método é bem útil, pessoal. Quando você quer fazer alguma coisa do tipo faça isso, faça tal coisa enquanto a fila não estiver vazia. Ou seja, enquanto tiver gente na fila, faz tal coisa.
Digamos que você quer fazer um laço de repetição, um while. Ó, enquanto fila, ponto, usar o operador not aqui. Enquanto a fila não estiver vazia, faça. Aí ele vai repetir o processo aqui enquanto a fila não estiver vazia. Quando ela esvaziar, quebra o laço para o que você estava fazendo. Beleza? Tranquilo até aí? O que vocês me dizem aí? Vou no chat aqui, pessoal. Estão acompanhando aí também. Me dê um feedback aí, tá tranquilo aí? Vocês estão conseguindo acompanhar a estrutura de dados fila? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou mandar um print. Desse código aqui para vocês no grupo, tá? Para ajudar depois, né? Às vezes você está acompanhando aqui e quer fazer aí no seu computador e aí você não está lembrando, alguma coisa nesse sentido, tá? Certo, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui. Vamos fazer um negocinho mais elaborado. Vou tirar um print disso aqui. Vou tirar um print disso aqui e mandar para vocês. Diminuir um pouquinho para caber o código inteiro. Tá? Daqui a pouco eu mando no grupo de vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui um negocinho mais elaborado. Digamos que, como eu falei, a gente está implementando um sistema para controlar uma fila, tá? Controlar uma fila de pessoas. Como é que eu posso fazer isso? Bom, vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Vamos criar uma classe aqui. Pessoa.java. Criar uma classe pessoa com vou chamar aqui int senha string nome, tá? Então somente isso, int senha string nome, e aí vamos fazer uma fila de pessoas, tá? Vamos fazer uma fila de pessoas. Como é que a gente faria isso? Bom, você pode fazer o seguinte, ó. Deve fazer da seguinte forma, né? Você vai incluir aqui no lugar do string, né? Kill, aí dentro do maior que menor que, o tipo de dado que essa fila vai conter. Nesse caso agora nós temos uma fila de pessoas, tá? Na hora que você vai inserir, vou criar um construtor aqui para facilitar. Um construtor. Então, para facilitar a criação dos objetos, tá, pessoal? Então, o primeiro parâmetro do construtor vai ser a senha. O segundo parâmetro vai ser o nome, tá? Então, digamos que alguém vai chegar aqui na fila e vai ser inserido. Fila.add. Vou criar um objeto pessoa. Eu vou colocar uma senha para essa pessoa.
Posso até criar um contador, né? Ou senhas. Vou criar um contadorzinho aqui, ó. E aí vou colocar o nome do indivíduo. Tá? Conforme os indivíduos vão chegando, a gente vai, coloquei um contador aqui, estou incrementando. Então, fulano chegou na fila. Daí eu vou imprimir a fila aqui para a gente ver. A gente ir acompanhando, tá? Na estrutura. Fila ponto toString. Ok? Aqui eu vou inserir o indivíduo na fila e aqui eu vou imprimir o que tem na fila. Está tudo ok aí. Tem o seguinte, como agora pessoa é uma classe, né? Eu não vou conseguir imprimir usando o toString dessa forma. Eu tenho dois métodos, duas coisas para fazer aqui. Por quê, né? Vamos só esclarecer isso aí que é interessante. Quando eu tenho um tipo primitivo de dado, pessoal, que é aquele que já vem na linguagem de programação, ele já vem com o método toString por padrão, né? Ele já é um toString, ele já vira uma coisa printável, digamos assim, por padrão, tá? Então, quando você imprime, você dá um systemout.println em uma variável x, que ela é do tipo inteira, ela sai no console normal. Agora, se eu tenho vou dar um print, né, um systemout.println numa variável que é do tipo pessoa. Só que pessoa tem a senha e tem o nome. Como é que esse negócio vai ser impresso na tela? Vai aparecer o nome depois a senha depois o nome, a senha traça o nome, entendeu? O compilador não tem como saber como isso vai ser impresso. Por isso que ele imprime isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um código do objeto, alguma coisa nesse sentido. Como é que a gente faz então? Ou você faz um for, que é o que eu vou fazer aqui, que aí a gente aproveita e vai ver como é que a gente pode percorrer a fila, tá? Faço um for, vou imprimir essa fila aqui. Int igual a 0, enquanto o i for menor do que fila, ponto. E aí, ó, o tamanho da fila, pessoal, fila.size, tá? Fila.size. E mais. Fazendo um laço de repetição aqui, tá? Vou percorrer essa fila, tá? Lembrando que para pegar a quantidade de elementos, aproveitei até mostrar esse método aqui para vocês, é ponto size. Tanto na pilha, quanto na fila, quanto no array list, certo? Com exceção, digamos assim, do vetor, pessoal, quase todos os métodos, as estruturas de dados que tem no Java, para você pegar quantos elementos tem lá dentro, é point size, tá? De uma maneira geral, é assim que funciona. Agora eu vou imprimir aqui, ó. Por quê? Porque agora eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o fila. Não, vamos fazer o seguinte. Nesse caso é melhor a gente fazer assim, ó. Enquanto fila, aproveitar e mostrar um negócio. Enquanto fila não estiver vazia, faça. Do jeito que eu tinha mostrado lá no passado. Eu vou removendo as pessoas na sequência, certo? O que eu vou fazer aqui? Enquanto a fila não estiver vazia, faça. Aí eu vou chamar o elemento, o método remove, esse que eu mostrei para vocês, ó. Sysout fila.remove. Pronto. Isso aqui vai imprimir toda a fila. Forma mais simples. Tá? Ele vai passar enquanto a fila não estiver vazia, remove. Vai tirar todo mundo. Tá? Então vamos lá. Aí aqui, fazer o seguinte. É uma fila de pessoas, né? Então vamos fazer assim, pessoa P. Vou resgatar o elemento, vou colocar numa variável,
Porque aí aqui quando eu for imprimir eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. P.senha traço P.nome. Beleza, agora vai ficar bonitinho. Perfeito, ó. Senha 1 fulano. Entenderam aí? Ficou mais organizado, tá? Então aqui, enquanto a fila não estiver vazia, remove a pessoa e imprime ela na tela, tá? Vou colocar mais pessoas aqui só para ficar mais interessante. Veja que como eu usei o mais aqui na senha, pessoal, eu não preciso ficar informando a senha, simplesmente vou me incrementando num contador, tá? Esses 3 aqui, vai lá. Vou imprimir aqui, ó. Lembrando, na sequência, tá? Veja aí, ó. Fulano, que foi o primeiro que entrou. Cicrano, que foi o segundo que entrou. Beltrano, que foi o terceiro que entrou. Primeiro que entra, o primeiro que sai. First in, first out. Tá? Beleza? Então, eu faço assim, estou fazendo assim, pessoal, para ficar um código menor, né? Mas se você quiser incrementar, você pode fazer tanto a entrada quanto a saída de dados de uma forma mais completa aqui. Como assim? Pô, ao invés de eu estar dizendo os nomes das pessoas aqui, diretamente no código, eu posso fazer um for, ou posso fazer uma interface que vai dizer, informa o nome das pessoas. Aí você vai criando, tá? Interface gráfica, você pode usar. A lógica é a mesma. Então, por isso que eu estou mostrando aqui o core, o núcleo, né? Como é que você tem que montar a estrutura. Tá? A forma que vai aparecer na tela, se é em System Out, se é usando JOption Pane, tanto faz. Tá? Só vai deixar a aplicação mais bonita, mais organizada. Mas assim, em termos de estrutura de dados, dá no mesmo. Tudo vai ser fila. Tá? Beleza? Esse exemplo aqui já é um pouquinho mais completo, para a gente ter ideia como é que a gente faz para criar uma fila de objetos que não sejam tipos primitivos de dados, uma fila de pessoas. Então você pode colocar uma fila de pessoas, uma fila de clientes, uma fila de processos, uma fila de qualquer coisa, tá? Você pode fazer dessa forma aí. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui lá na UB virtual para vocês essa parte aqui da aula. Tá? E aí eu tenho um exercício para a gente fazer que basicamente é reproduzir isso aqui que a gente está vendo. Tá? Com esse código aqui vocês vão conseguir implementar para a gente fazer uma prática em relação a essa fila, tá? A gente vai ter um trabalho, pessoal, que é envolvendo filas e pilhas, certo? Então é interessante que vocês dominem esse assunto. A gente vai fazer um programinha um pouco mais elaborado, tá? Mais completo, digamos assim, mas vai partir desse princípio aqui. Basicamente é aplicar isso aqui numa situação um pouco mais real, digamos assim, tá? Beleza? Eu vou fechar essa parte teórica aqui, a parte prática, essa de mostra, e aí vou pedir para vocês darem uma olhada no exercício, tentar reproduzir com esse código. Vou colocar esse código aqui também para vocês,